Fala pessoal, aqui quem fala é o professor João Lobato de Física do PCEP. Através desses vídeos gravados, eu vou tentar resolver exercícios de física, acompanhando a matéria que vai ser dada pelo Zoom por outros professores em lives, toda quinta-feira. Nesse vídeo, eu vou me atentar a um problema de movimento retilíneo uniforme, ou MRU, e eu sugiro a vocês, como a gente está num vídeo, que vocês pausem toda vez que vocês tiverem uma dúvida e voltem o vídeo para tentar ver se vocês conseguem tirar essa dúvida. Se tiverem passagens do exercício que para vocês forem muito fáceis, vocês podem pular o vídeo até o momento que vocês quiserem. Eu sugiro que vocês assistam o vídeo na velocidade normal, comum, e por fim, peço que vocês, a todo enunciado que eu leia, parem o vídeo, tentem resolver o exercício por si próprios. Depois voltem para comparar a solução que vocês fizeram com a que eu vou apresentar aqui. Então vamos lá. Esse exercício eu tirei de uma lista de exercícios chamada Lista MRU, que está presente lá no Percep Virtual, na pasta 2020, na pasta da turma Carolina, dentro da pasta Física. Eu vou ler o enunciado aqui para vocês. Um trem cujo comprimento é de 100 metros, movendo-se com velocidade constante de 15 metros por segundo, deve atravessar um túnel de 200 metros de comprimento. Em um certo instante, a locomotiva está entrando no túnel. Depois de quanto tempo o trem terá saído completamente desse túnel? Então, aqui eu já disse para vocês que esse exercício é de MRU. Mas no Enem, ou em uma prova que vocês estejam fazendo, vocês não vão saber exatamente sobre qual é o assunto que está sendo abordado a princípio. O enunciado é capaz de dar dicas para vocês sobre isso. Então, aqui nesse enunciado, a gente vê que a informação de que a velocidade é constante é muito importante. Ela diz que o nosso movimento é uniforme. Quando a gente diz que o movimento é uniforme, a gente está querendo dizer que a velocidade não muda de valor. Certo? E, além disso, o movimento de um trem costuma ser retilíneo. Então, a gente vai supor que ele é retilíneo. Isso faz com que o movimento presente nesse problema seja um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente pode usar as equações de MRU que a gente está aprendendo agora. É bastante comum que nos problemas não se dê as dimensões do objeto no qual está se estudando o movimento. Nesse caso, a gente trata o objeto como uma partícula, ou seja, como um ponto, sem dimensão nenhuma, tamanho nenhum. Mas nesse caso aqui, desse problema, foi dado a gente o tamanho do trem, 100 metros. Isso significa que a gente não vai tratar o trem como uma partícula, e sim como um objeto extenso. Um conselho que eu daria a vocês é que sempre que vocês tentarem resolver um problema, desenhem a situação do problema. Isso vai iluminar uma forma de resolvê-lo. Aqui eu desenhei a situação do problema no instante inicial, no instante que o trem tem sua dianteira coincidindo com o começo do túnel. É claro que ele vai começar a andar, e aí ele vai começar a entrar no túnel. Ele vai entrar completamente, porque o tamanho dele é menor que o tamanho total do túnel, e depois ele vai sair, aos poucos, até que ele esteja completamente fora do túnel. E aí, depois do desenho, o que vocês podem fazer é indicar todas as grandezas que estão presentes no enunciado. Então, aqui o tamanho do trem, 100 metros, está indicado por essa reta aqui. O tamanho do túnel, 200 metros. E a velocidade com que o trem está andando, 15 metros por segundo, para a direita. Essa seta indica a direção e o sentido com que o trem está se movendo. Como eu havia dito para vocês, o trem vai se mover e sair do túnel em alguma hora. Então, aqui a posição em pontilhado do trem é a posição inicial, que eu havia representado anteriormente. E aqui, em linha completa, você tem a posição do trem no final, ou seja, assim que ele sai do trem, quando a traseira dele coincide com o final do túnel. Então, o problema se simplifica para se calcular o tempo que leva para que esse trem saia dessa posição pontilhada até essa posição final aqui. Para isso, eu vou acompanhar um dado ponto do trem. Qualquer ponto que eu quiser. Mas vamos escolher primeiro a traseira do trem. Então, eu vou marcar a traseira do trem no início do movimento como uma posição S0.
o trem vai andar e chegar até a posição final. E aí eu marco a posição da traseira do trem no final com o símbolo S. E agora a gente pode usar a equação de um movimento retilíneo uniforme, que é V igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a variação de posição de um dado ponto do início do movimento até o final. E ΔT é a variação de tempo entre esses dois instantes, onde o objeto tinha a posição final e a posição inicial. Eu posso reescrever essa equação de uma outra forma, passando o ΔT multiplicando para o lado esquerdo e o V dividindo para o lado direito, dessa forma aqui. Por fim, eu posso abrir o significado de ΔS em termos das diferenças de posição. E aqui, como eu estou monitorando a posição da traseira do trem, eu vou escrever esse ΔS como sendo S menos S0, a variação da posição que ele tinha no final com respeito a que ele tinha no início. Notem que aqui eu também já substituí a velocidade pelo seu valor nas unidades adequadas. Como eu disse, desenhando fica tudo muito mais simples. Se vocês notarem, essa diferença de S menos S0 fica evidente aqui nesse desenho. De S0 para S, a traseira do trem andou 100 metros, que é o tamanho do trem inicial, e aí ela chegou no túnel. Depois de ela chegar no túnel, ela ainda andou mais 200 metros para chegar até o final do túnel, percorrendo um total de 300 metros, que é igual a S menos S0. 300 metros, então, é a variação de posição do trem. Com isso, a parte física do problema foi praticamente resolvida. A gente ainda tem que simplificar essa fração. Eu poderia pegar uma calculadora e calcular aqui e te dar a resposta. Mas a gente sabe que no Enem a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que fazer as contas todas na mão. Então eu vou falar aqui, exibir como eu faria se eu estivesse no Enem. Tem várias formas, obviamente, de fazer essa conta que não deixa de ser simples. Então, o que eu vou fazer é escrever o 300 como 30 vezes 10. E depois, o 30 anterior, que está aqui, eu vou escrever ele como 2 vezes 15. E a gente nota que tem 15 no numerador dessa fração e no denominador dessa fração. Então, a gente pode cortar esses dois, obtendo como resultado esse produto aqui, 2 vezes 10. Ou seja, só o 15 sumiu daqui de cima e o 15 de baixo virou 1. E 2 vezes 10 é 20. Então, a gente chega a 20 metros sobre 1 metro por segundo. Agora, o que falta é a gente escrever esse resultado de variação de tempo em termos das unidades corretas. A gente sabe que tempo é medido em segundos, horas ou minutos. E aqui a gente tem metros sobre metro por segundo. Então, para a gente fazer isso, basta a gente pensar em metro e metro por segundo como se fossem números, certo? Então, aqui a gente tem um número, 20 metros, divididos por 1 metro por segundo. Metro por segundo aqui é uma fração. E quando um número, 20 metros, está dividido por uma fração, metro por segundo, a gente pode reescrever essa divisão como sendo o mesmo número, 20 metros, multiplicados por uma outra fração. Que fração é essa? É a inversa da fração que estava dividindo 20 metros inicialmente, ou seja, o numerador da fração é o denominador da primeira e o denominador dessa fração é o numerador da primeira. Então, ao invés de metros por segundos, agora a gente tem vezes, ao invés de divisão, segundos por metro. Não confundam esse S com esse S aqui. Esse S aqui é de posição e esse aqui é de segundos. Agora, como a gente está pensando em metros e segundos como números, a gente pode cortar metro com metro aqui. E aí a gente obtém 20 vezes segundos. 20 segundos. E essa é a solução final do nosso problema. 20 segundos é o tempo que leva para o trem entrar no túnel e sair dele completamente. Eu queria fazer algumas observações finais, então,
desse exercício. Uma delas é a seguinte: eu escolhi monitorar a posição da traseira do trem. Mas e se eu tivesse escolhido monitorar a posição da dianteira do trem? Nesse caso, eu marcaria a posição inicial do trem aqui em S0 e marcaria a posição final do trem aqui em S. Eu teria um resultado diferente por isso? Não. Se a gente perceber aqui, a distância entre S0 e S continua sendo os 200 metros do túnel e os 100 metros do trem no final. Antes eram os 100 metros do trem no início, agora são os 100 metros do trem no final. Mas a soma continua a mesma, 200 mais 100. É o tanto que a dianteira andou. Esse tanto que a dianteira andou é o mesmo tanto que a traseira andou até a posição final do trem, ou seja, 300 metros. Então, ΔS continua sendo 300 metros e, porque a velocidade do trem é a mesma, ΔT, calculado em termos de ΔSV, continua sendo 20 segundos. Mas e se eu pegasse um ponto qualquer do trem aqui, não a dianteira nem a traseira? Eu teria um resultado diferente, final? A resposta é que não. E eu convido vocês a tentarem resolver o problema dessa outra forma. Uma outra observação que a gente poderia fazer é aquela que eu tinha feito no início, né? Suponha que o problema não tivesse dado a dimensão do trem, não tivesse dito que ele mede 100 metros. Nesse caso, o trem seria concebido como um ponto, uma partícula que está representada aqui na sua posição inicial, S0, viajando com uma velocidade de 15 metros por segundo. E aí essa partícula entra no túnel assim que ela chega no início do túnel, porque a dianteira, a traseira, um ponto arbitrário do trem, são todos o mesmo ponto, certo? E aí esse ponto ele percorre o túnel e chega ao seu final numa posição S, exatamente no momento em que, se o trem tivesse uma dimensão, a dianteira chegaria. Mas como a dianteira e a traseira, mais uma vez, coincidem, e o trem é um ponto, bastaria com que esse ponto percorresse os 200 metros do túnel, que ele andaria do início do túnel até seu final e teria saído completamente do túnel. Então, nesse caso de partícula, ao invés de um trem extenso, a gente estaria ΔS valendo 200 metros e não 300. E aí, a nossa fórmula anterior nos daria 200 metros sobre 15 metros por segundo. Tanto em cima quanto embaixo, os números são divisíveis por 5. Então, eu divido em cima e embaixo, obtendo 40 metros por 3 metros por segundo. E aqui agora eu vou prosseguir nessa divisão. Aqui está a divisão, 40 dividido por 3. Como é que a gente faz? A gente pega o primeiro dígito, né, do que está sendo dividido, vê se ele é maior do que o divisor. Se ele for, a gente destaca ele. E aí procura um número que multiplicado por 3 dê um número mais próximo de 4, sendo menor do que ele. Então, nesse caso, 1 vezes 3 dá 3. E aí a gente passa para o outro lado com o sinal oposto, menos 3. Nota que eu estou ignorando o zero. Então, eu vou somar 4 menos 3. Isso vai me dar 1. E o zero vai cair. E aí a gente prossegue. Agora a gente tem que destacar o 10, porque o algarismo 1 é menor do que 3. Então, a gente destaca o 10. E aí, o número mais próximo, que multiplicado por 3 dá algo próximo de 10 menor do que ele, é 3. Então, coloco 3 aqui. 3 vezes 3 dá 9. Eu passo 9 para cá, subtraindo. E aí, 10 menos 9 dá 1. Como 1, o resto da divisão, é menor do que 3, a gente precisa prosseguir adicionando um zero e colocando uma vírgula aqui no resultado da divisão. E aí a gente prossegue. Aqui tem 10. Eu coloco um 3. 3 vezes 3 dá 9. Passo para lá com menos. Isso dá 1 de novo. E notem, eu poderia continuar colocando 0 aqui e colocando 3 aqui, e isso nunca ia terminar. Eu sempre ia ter como resultado da subtração de 10 por 9, 1. E eu nunca ia terminar essa divisão. Isso é o que a gente chama de dízima periódica. Então, nesse caso, a gente expressa o resultado dessa divisão dessa forma aqui, ó. 13,3333 reticências segundos.
O segundo está aqui porque a gente está calculando variação de tempo. E aí, a gente pode aproximar esse valor para 13,33 segundos. Na prova do Enem, como ela é objetiva, vai ter as opções lá. E aí vocês vão saber até que casa decimal vocês vão precisar aproximar para chegar na resposta pretendida. Notem que esse resultado para ΔT é diferente do resultado que a gente teria para o trem extenso. Mas e no Enem? Eu gastei um certo tempo aqui fazendo uma questão. Se essa questão caísse no Enem, a gente teria que gastar esse tempo todo para resolver esse problema? A resposta é não. Eu estou resolvendo essa questão de uma forma um pouco mais calma e atentando para os detalhes. E conforme a gente vai fazendo mais exercícios, esses detalhes vão se tornando naturais, de forma que a gente não vai precisar gastar tanto tempo resolvendo um problema como esse. Além disso, eu gostaria de dar umas dicas que vão servir para próximos exercícios também. Todas as quantidades no enunciado dessa questão foram dadas no Sistema Internacional. O que é esse Sistema Internacional? Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é aquele que usa o metro, o segundo e o quilograma como unidades de comprimento, tempo e massa. Quando isso ocorre, sabemos que os resultados também serão expressos no mesmo sistema de unidades. Ou seja, a gente sabe que nesse sistema, todas as grandezas que têm a ver com tempo são medidas em segundos. Então, a gente não vai conseguir, calculando tudo com essas grandezas do jeito que foram dadas, chegar em um resultado em horas, a não ser que a gente faça uma tradução de segundos para horas. Mas se a gente usar os números que foram dados para a gente, toda a grandeza que tiver a ver com tempo vai ser medida em segundos. Isso significa que a gente poderia calcular aquele ΔT, segundo a fórmula do MRU, ignorando as dimensões, tanto do ΔS, que seria em metro, quanto da velocidade, que seria em metro por segundo. Aqui eu não escrevi nem metro por segundo. E aí eu faço a conta, 300 sobre 15. A gente já fez ela, deu 20. Notem, esse não é o resultado final, mas basta que a gente coloque, então, um segundo no final para chegar em ΔT. Por que eu coloquei esse segundo e não minutos? Como eu disse, porque tudo está expresso, todas as grandezas de tempo que vocês usaram, e de velocidade e de posição, estão dadas pelo Sistema Internacional, metro, segundo, quilograma. E quando isso ocorre, toda a quantidade referente a um tempo vai ser medida em segundos. Dessa forma, a gente não precisa mais se preocupar com simplificar o metro por segundo aqui debaixo do denominador com o metro aqui de cima. E resolver a questão fica bem mais simples. Mas e se o problema desse o tamanho do trem em quilômetros, a velocidade em metros por segundo e pedisse o tempo em horas? Aí você vê que o tamanho do trem não está no Sistema Internacional, a velocidade está em metros por segundo, que é o Sistema Internacional, mas o tempo que ele quer é em horas, ou seja, não é em segundos. Nesse caso, a gente precisa prestar atenção nas unidades, e é bom exprimir elas em todos os passos da conta, como eu fiz quando eu estava resolvendo o exercício. Uma fórmula que ajudaria a gente a resolver esse problema é notar que 1 km por hora é 1000 metros por hora, porque 1 km são 1000 metros. Além disso, em 1 hora existem 60 minutos. Então, 1 hora, que está aqui no denominador, é igual a 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Então, 1 minuto foi transformado em 60 segundos. Fazendo essa divisão aqui, 1000 sobre 60 vezes 60, a gente acha 1 sobre 3,6 e metro por segundo multiplicando. Se a gente passar o 3,6 para o outro lado da equação, a gente chega que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Isso nos permitiria pegar a velocidade que foi expressa em metros por segundo e onde tivesse 1 metro por segundo, transformar para 3,6 km por hora. Assim, agora, todas as quantidades que têm a ver com posição estão expressas em termos de quilômetro e as unidades de velocidade estão em quilômetros por hora, o que significa que o tempo que a gente obteria resolvendo o mesmo problema que eu resolvi, só que agora, dessa forma,
seria dado em horas, com esse fator de conversão 3,6. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha servido. Qualquer pergunta sobre o exercício ou algo mais, façam lá no grupo do Facebook. Eu vou tentar resolver todas as perguntas que eu conseguir. E mais para frente eu vou postar novos exercícios e resoluções de exercícios. Até mais.